E o assunto agora é sobre a proposta do governo federal para reforma na Previdência. Estamos aqui com o advogado Isaac Pascolotto, ele que é especializado em direito previdenciário. Isaac, essa proposta apresentada pelo governo federal, de uma forma geral, quais são as principais mudanças nas aposentadorias que poderão ocorrer? Bom, em primeiro lugar, José Leal, é uma proposta de mudança da Previdência Social brasileira. Como diz, é uma proposta do governo, não é uma lei, não está em vigor, não tem nem previsão de quando que vai entrar em vigor, está num começo de discussão. Então, o governo ele alega para fazer essas mudanças que é fundamental para a retomada da economia e reequilibrar as contas públicas, né, que é uma proposta para debate, para conversar e para discutir. Já, por outro lado, a Confederação dos Aposentados, eles alegam que esse déficit apontado pelo governo no INSS, ele é fictício, né, e fruto de manipulação de dados. Então tem esses dois pontos. O governo alega que precisa, já por outro lado, a Confederação dos Aposentados alega que não é real toda essa informação que o governo está passando. Isaac, em resumos, de agora em diante, para se aposentar seria por idade ou por tempo de contribuição? Qual é o ponto mais importante? Hoje em dia, então, está valendo a regra do tempo de contribuição para o homem, para a mulher, também tem a regra por idade, né? Também tem aquela regra dos pontos, tá? Mas o governo ele quer fazer uma regra só, tá? De aposentadoria por idade. Então não vai ter mais aposentadoria por tempo de contribuição, não vai ter mais aquela regra dos pontos, né? Só aposentadoria por idade. Então nessa aposentadoria vai englobar homens, mulheres, contribuintes do INSS, os servidores públicos, trabalhadores rurais e urbanos. E essa idade vai ficar então em 65 anos. Só quando atingir a idade de 65 anos é que a pessoa vai ter o direito à aposentadoria. Aí vem um ponto importante, Isaac, aquela pessoa que está prestes a se aposentar. Como fica esta situação? No caso, então haverá uma regra de transição. Tá? Essa pessoa que está quase se aposentando, então vai ser feito um pedágio de 50% do tempo que falta para atingir o requisito do tempo de contribuição da aposentadoria. Exemplificando, para ficar mais fácil. Então, um homem exige-se hoje o requisito de 35 anos de contribuição. Então, ele tem 30 anos. Então, faltam 5 anos para atingir os 35. Então, desses 5 anos é calculado 50%. Então, 50% de 5 são 2 anos e meio. Então, ele vai precisar mais 7 anos e meio. Então, ele vai ter que trabalhar, atingir o total de 37 anos e meio. Essa regra de transição não é para todo mundo, tá? Ela vai pegar homens e mulheres acima de 50 anos para os homens e as mulheres acima de 45, tá? Quem tenha menos da idade vai ficar na regra nova. Nessa regra nova, só por idade, tá? E essa idade não está valendo ainda agora. Vou repetir várias vezes que ainda não é uma lei, é só uma proposta de alteração. A partir de quando que vai contar? Pelo noticiário que a gente vê a nível nacional, vai ficar para metade do ano que vem. Da metade para frente do ano que vem, que vai ser promulgada, é a previsão, né? Essa nova reforma previdenciária. Isaac, já estava em prática aquela regra de cada ano aumentar um ponto ou um ano a mais para se aposentar. Com a nova proposta, essa regra continuará valendo? Nenhuma regra vai ficar valendo, né? A partir da promulgação dessa nova proposta. Uma pessoa poderá se aposentar pela regra depois, somente se ela não pediu a aposentadoria, se ela tinha o direito adquirido antes da promulgação. Daí ela vai poder optar pela mais vantajosa, no caso, né? Se ela, depois da promulgação, a pessoa foi lá fazer as contas e viu que teria direito à regra dos pontos, ou viu que teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, aí ela vai poder solicitar a aposentadoria na regra velha. Daí. Com relação ao chamado direito adquirido, quem já está aposentado, como fica a sua situação com a nova
proposta do governo federal? O Brasil existe o direito adquirido, né? Então, quem já está aposentado e quem já atingiu os requisitos da aposentadoria, mas não pediu ainda, ele pode exercer o direito de pedir depois, de pedir a qualquer tempo, valendo a regra anterior, né? Por exemplo, né, uma mulher atinge 30 anos de contribuição, mas não pediu ainda a aposentadoria. E daí vai entrar o ano que vem, vai entrar a nova lei de 65 anos. Ela pode pedir o ano que vem, porque ela já atingiu o requisito da aposentadoria antes entrar em vigor a nova lei. Então ela vai poder pedir depois. E quem já é aposentado, com certeza que não vai mudar, porque já está concedida, já foi feito todo o processo administrativo, com base na legislação vigente, então com certeza que não muda. Outro ponto importante, como ficam as pensões com a nova proposta do governo federal? É outra alteração bem considerável, né? Até teve uma lei há muito tempo atrás que era igual a essa proposta do governo aqui. Então, por essa proposta, os viúvos ou as viúvas, né, vão receber 50% do valor da pensão e mais 10% para cada dependente. Então, se tiver um dependente, vai ser só 10%. Se tiver 5 dependentes, então vai ser 50% mais 10% para cada dependente. Aí, esse dependente, quando completar a maioridade, né, então vai perder o 10%, mas não vai ir para a viúva o 10%. Né? Então, perde o direito, perde 10%. Quando todos os dependentes ficarem de maior, no caso a viúva ou o viúvo, vai receber somente 50% do valor da pensão. E como é hoje a regra com relação aos dependentes? A regra, os dependentes hoje têm direito à pensão até os 21 anos de idade. Aí depois reverte para a viúva ou para a viúva. Daí esse fica recebendo o valor integral da pensão. Nós estamos falando do contribuinte para o INSS. Como fica a situação do trabalhador do campo trabalhador rural? A proposta é a mesma, né, de 65 anos. Aí o homem atualmente, o trabalhador rural, de 60 vai passar para 65. E a mulher de 55 vai para 65. A mulher é a mais prejudicada, vai ter que trabalhar 10 anos a mais. Para o trabalhador rural, com a nova regra, haverá também aquela chamada transição? Não está explicado na proposta que foi divulgada pelo governo, né? Mas eu acredito que sim. Mas acredito que vai ter essa regra de transição também. Na tua opinião, para o trabalhador rural, essa nova proposta, se for aprovada, ela será benéfica considerando a situação atual? Eu acho que toda essa proposta do governo de alteração, ela não traz benefício para nenhuma pessoa que vai se aposentar. Ela está, na realidade, prejudicando, né, todos os contribuintes, todos os trabalhadores, com esse aumento da idade. Isaac, e se essa proposta for considerada, for aprovada, se for considerada lei, a questão dos 65 anos, ela pode ter aumento na idade? Olha, segundo foi divulgado, pode ter aumento ainda na idade. A idade pode ir para 66, pode ir para 67 ou mais ainda. Vai depender da expectativa de vida das pessoas. Se essa expectativa, conforme o IBGE, ela crescer, que a população, segundo os cálculos do governo, viver mais, a idade da aposentadoria vai poder subir sim. E com relação à carência, nós falamos do período de transição, mas também é importante esclarecer com relação à carência que poderá também interferir nas aposentadorias. Sim, a carência ela também está sendo alterada bem considerável, né? Atualmente a carência para aposentadoria é de 15 anos, né? Para aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. Então essa está sendo alterada para 25 anos. Então quando chegar lá na idade de 65, por essa nova proposta, a pessoa não tiver os 25 anos de trabalho, ele não vai poder se aposentar. Né? Vai ter que completar os 25 anos para depois requerer aposentadoria. Né? Então ela está aumentando a carência em 10 anos, né? De 15 passando para 25 a quantidade mínima de contribuições para poder pedir uma aposentadoria. Conversamos com o advogado Isaac Pascoloto, esclarecendo como é a proposta do governo federal para a reforma da Previdência. Da Central de Conteúdo, José Leal.